Tá bom, vamos falar de mais discos nota 10. Não muito tempo atrás, eu falei sobre o que faz um disco ser nota 10, na minha visão, no meu entendimento, na minha experiência. E, cara, foi, sabe, legal. Então você pode voltar lá e assistir isso, ou você pode simplesmente não saber qual é o critério e entrar aqui e ver mais álbuns nota 10, conforme eu já falei. Então, sem mais delongas, porque delonga já basta a minha, vamos lá. John Coltrane, A Love Supreme, 1965. Não se faz mais ex-drogado e atual crente como antigamente, né? Olha só pra você ver, o John Coltrane tava doidão de droga, aí ele largou as drogas, encontrou Jesus e basicamente fez um disco pra contar isso pra todo mundo. Mas não só isso, como também mostrar pra todo mundo que por causa disso, agora ele era ainda mais John Coltrane. Não é um disco religioso, é um disco espiritual. Porque tem diferença, sabe? Tipo, educação e escolaridade. Mas aí, beleza, né? Tipo, é um disco espiritual. Então, quando você escuta, né, essa expressão, esse conceito, a primeira coisa que vem são coisas etéreas, aéreas, tipo... Saca? Assim que você fala que é um disco espiritual, a nossa cabeça é meio condicionada a imediatamente eliminar qualquer elemento de aterramento, qualquer coisa rítmica, qualquer coisa de pulso, qualquer coisa terrena, que é também o que aterra a nossa percepção sonora, né? Mas aí você ouve o A Love Supreme e você percebe que, ainda que a coisa espiritual te evoque uma coisa meio... esse conceito espiritual também, na verdade, é material, porque ele depende intrinsecamente do terreno e do material para ser percebido e também para se expressar e para se manifestar. E como um todo, a arte é uma das formas mais, talvez, eficazes e ricas de fazer o trajeto entre esses dois conceitos. Então, o A Love Supreme tem a coisa... tem, mas ele pulsa também. E quando ele pulsa pra caralho. Pulsadão, sim. E também quando a gente escuta essa coisa do espiritual, a gente também acaba sendo levado a imaginar uma coisa, né, vamos dizer, épica e etérea, um pique meio tipo trilha sonora do Interestelar. É uma coisa igualmente grandiosa e melancólica que faz seu olho marejar. Tipo, enche tanto o seu coração que tem que sair pelo olho. E no A Love Supreme, o John Coltrane entendeu que, não, isso não é exatamente necessário. Porque inserido na materialidade, né, pela qual o espiritual se manifesta, também está incluída a individualidade individual do indivíduo como pessoa. E embora ele sempre tenha tido um ótimo senso, né, uma ótima afinidade para coisas simples que tocam o coração, nesse disco o John Coltrane mostra que por meio dele, né, por meio da própria materialidade existencial dele, o espiritual se expressa como ele sente que deveria, né, que é como uma busca e não como uma certeza e não como um objetivo. Então, no caso dessa experiência espiritual do Coltrane, acaba que ele consegue executar, né, e se aprimorar em uma coisa que ele mesmo definiu como ir nas duas direções ao mesmo tempo. Nota 10 pra caralho, tá? Clipse, Let God Sort Them Out, 2025. Tem mais de 20 anos que eu acompanho e eu amo o Clipse. Inclusive, um salve pro meu mano Killa, que cronologicamente devia ter sido meu calouro, porém, ele realmente foi meu veterano nas faculdades universitárias de moldar gosto musical. Foi por causa do Clipse que, eventualmente, eu descobri a carreira solo do Pusha T, que é meu rapper favorito. Então, né, hoje em dia, literalmente ano passado, ver o Clipse lançar uma parada depois de nem sei quantos anos, é incrível. E também bem seguro dizer que eu seria bem parcial, mesmo se o disco fosse uma bosta, o que ainda bem não é. E assim, não que eles precisem da minha parcialidade incondicional, porque esse disco foi quase uma unanimidade. Eu acho que ainda é uma unanimidade
Passado tanto tempo assim, um ano, porra, já, que isso? E sim, rap já é, porra, 40 paleozoicos um atrás do outro. Enfim, o fato é que todo mundo pirou nesse disco. É gangsta rap na sua forma não mais pura, mas na sua forma mais bela. Esse é um disco escultural, sabe como? Tipo, os pedregulhos a partir dos quais essa escultura foi criada são as barras e os flows do Pusha e do Malice. E o Let God Sort Them Out reforça não só a minha tese, mas a tese ampla sobre o Clipse, de que na verdade é um trio, porque o Pharrell, sacou? A gente tá falando de escultura aqui, obviamente que a gente vê as carreiras solos do Malice e do Pusha, você vê que eles dão um rolê com uma galera que sabe esculpir a partir do mineral que eles produzem ali. Mas o Pharrell é aquele cara que sabe fazer o efeito de tecido, sacou? É? Por essa razão, disco nota 10 pra caralho também. Tipo assim, é foda. Fala, é nota 10 e é nota 10 pra caralho. Eu ficar colocando uma coisa em cima da outra, esse disco realmente é muito doido. Sabe o que é mais que é nota 10? Fazer o trem. Então, aqui ó, esse trem aqui, esse trem aqui, esse trem aqui, esse trem tudo aí. Faz o trem e muito obrigado. Dave Brubeck Quartet, Jazz Impressions of Japan, 1964. Jazz. Pra mim é isso. You like jazz? E já que a gente tem agora, né, nesse vídeo, uma lista com 2 discos de jazz, eu tava tentando pensar em alguma coisa que talvez pudesse ligar as experiências do A Love Supreme do Coltrane com o Jazz Impressions of Japan do Brubeck. E eu acho que eu encontrei. Do mesmo jeito que não se faz mais ex-drogado atual crente como antigamente, não se faz mais otakus fedidos como antigamente. Eu nunca segurei tanto um arroto na minha vida quanto nessa linha especificamente. Segurei tanto que saiu sem fazer barulho. Façam isso, tá, gente? Não fica arrotando direto em microfone, não. A menos que seja SMR e estejam te pagando pra isso. Que seja a coisa da galera. Ai, nossa, é isso me ataca. Nossa, tá bom, vambora. Um dia antes, um doidinho, né, ia lá conhecer o Japão, né, se familiarizar com a cultura japonesa, experienciar tudo aquilo ali e voltava com um álbum absolutamente espetacular, realmente oferecendo uma perspectiva única ali sobre uma impressão sobre algo, né, que é novo na vida dessa pessoa e que é, né, por muitas vezes inatingível para quem tá ouvindo. Antes você tinha toda essa riqueza semiótica e sensorial e artística. O que a gente tem hoje? Fala pra mim, o que a gente tem hoje? Yamete Kudasai, Owu, Arara, Jefferson Caminhões. O Jefferson Caminhões passa, tá? Yamete Kudasai, Jefferson Caminhões. Mas, sacou? Não se fazem mais otakus fedidos como antigamente. E é isso que esse disco prova. E é um disco tão bom que eu fico puto de... me deixa puto. É um disco tão bom que eu fico puto. É muito difícil falar qualquer coisa além disso. Fora que esse álbum tem aquela faixa... Koto Song. Esse disco é muito doido, delícia, vibes, é o cool jazz ali, Dave Brubeck, o quarteto Dave Brubeck foi extremamente longevo. Acho que o cara que morreu mais cedo foi o John Morello e ele morreu beirando 70, o que é novo, mas é mais novo hoje em dia, né? E o resto da galera toda, tipo, 90, 100 anos. Eu acho que todos eles se japonesaram num lance de serem velhos sábios. É isso. Cradle of Filth, aliás, não, desculpa. Cradle of Filth, Cruelty and the Beast, 1998. Eu já devo ter falado 1 ou 2 vezes nesse canal, em alguma live, algum vídeo, que o meu tripé musical é jazz, rap e metal. Então, vamos botar mais um disco de metal aqui. Vamos esquecer por alguns segundos que o Cradle of Filth é uma ditadura, basicamente, tocada pelo Danny Filth e, profissionalmente falando, é um dos maiores moedores de carne do heavy metal dessa virada de século. Beleza, esquecemos isso. Nessa busca implacável por fazer, né, e formar uma banda que forneça não só o pão, como também o vinho, o Cradle passou a virada do milênio sendo basicamente imbatível
nesse âmbito aí do metal extremo que tava começando a tomar o mainstream. Tipo, entre os contemporâneos deles tinham bandas boas e ainda tem, pra caralho, altas bandas excelentes. Mas em termos de material que chegava na galera, ninguém batia eles. Era tudo muito bom, sabe? Tudo muito bem mixado e performado e, sabe? Era imbatível. Então, quando eles surfavam nessa onda de invencibilidade, o Cradle of Filth foi lá e mostrou que, sim, é possível você fazer um disco conceito sem necessariamente parecer pretensioso e, sabe? Porque, entendeu? Assim, você não precisa calçar um tênis verde pra falar do álbum. Eles pegaram um tema que é, né, em sua essência simples de resumir e que é rico em camadas o bastante pra você poder rechear as suas letras com tudo que é possível falar sobre esse tema. Enquanto o instrumental, munido desse conceito simples, consegue fazer um negócio coeso que ao mesmo tempo, né, te prende e te coloca no negócio. Além do que é terreno, né, porque é um disco conceito sobre a Elizabeth Bathory, né, a condessa húngara, se eu não me engano, enfim, daquela área da Europa Central. Vocês sabem quem é, vocês conhecem, é a Beth, porra, é a Beth. O meu também é Beth. Você acha que ela não falou isso? Olha, o meu também é Beth. Como é que é seu nome? Meu nome é Beth. Ué, o meu também é Beth. Sabe por quê? Pra quem que ela falou isso? Para as vítimas dela. Porque o grande lance do Cruelty and the Beast é esse mito de que a condessa Elizabeth Bathory era basicamente uma vampira. Ela viveu uma vida de excessos, né? Como, né, qualquer burguesia safada e podre gosta de fazer. E eventualmente essa onda de prazeres carnais chegou num ponto onde ela basicamente só conseguia gozar se ela matasse alguém. E isso de acordo com a lenda, né? Eu não sei exatamente, eu não sou historiador, então não sei o quanto disso realmente é de fato documentado. O fato é que ela ganhou essa fama, ela foi ficando solteirona, mais velha, sabe-se lá em que século. Então, assim, tem toda uma coisa, né, dela por si só ser meio que pária por ser, né, uma mulher rica, solteira e já coroa no século whatever. Além de tudo, é um álbum que alimenta, né, esse mito e descreve ali, realmente toma aquilo ali como tipo, não, aconteceu. Tipo assim, tudo isso que a gente pensa que pode defamar uma mulher nessa época, tudo isso é levado em consideração. Então o que esse disco faz é basicamente juntar as duas coisas, quer dizer, sim, a sociedade onde Elizabeth Bathory viveu viabilizou, né, quase que como compulsoriamente, viabilizou esse mito sobre ela. Mas que aconteceu. Então é um disco que foi, sabe, é muito bem concebido, é um trabalho de guitarra fantástico, o instrumental é muito bom, a vibe de castelo e tudo mais. E eu passei, cara, 25 anos amando esse disco loucamente e tendo pra mim que a mixagem dele era perfeita. Porque parece realmente que você tá num castelo, tem uma coisa meio lo-fi, meio, sabe, barulho de metal batendo em osso, sabe? Tem uma vibe assim. Só que eventualmente eles remasterizaram e remixaram o disco e aí eu falei, não, eu tava completamente errado. Esse disco antes era um nota 8 e agora com o remaster é um nota 10 porque a mix ficou animal. Enfim, o Cruelty and the Beast é um disco tão bom que o Cradle of Filth nunca mais se recuperou artisticamente disso. Porque basicamente é um álbum que catapultou a banda realmente pro patamar que eles almejavam como metaleiros, mas custou nunca mais conseguirem fazer um conceito. E é um disco tão bom também que na sua forma original ele nem precisou de uma mix boa, por exemplo, igual o disco anterior. Que eu não dou nota 10, mas é porque tem mais por causa que tem umas músicas que não me pega tanto, mas é um descasso também. R.E.M. New Adventures in Hi-Fi, 1996. Quando eu era moleque, eu não só troquei meu Black Album do Metallica por esse disco do R.E.M., como eu permaneço incólume a qualquer resquício de arrependimento. Com meus 13 para 14 anos, eu já conhecia o R.E.M. por causa de Losing My Religion, que é ótima. E eu já meio que tava de saco cheio do Metallica, porque o Black Album foi muito, mas muito grande. E eu ouvi esse trem até furar. Então acabou que foi uma troca justa, porque eu me dei uma experiência sônica que eu acredito ser análoga à experiência do Dave Brubeck visitando o Japão. Onde antes a minha dieta sonora era feita basicamente de, sei lá, de churrasco e cerveja, de repente eu me vi
completamente viciado em creme cracker com café de torra branda. O R.E.M. foi e segue sendo a minha banda palmolão de estimação. E o New Adventures in Hi-Fi foi um disco que me fez atentar para mixagem pela primeira vez. Com esse disco, eu entendi que nem tudo precisa soar tipo uma briga de pitbull para ser parrudo e cheio de pulso. E isso, né, me influenciou pra caralho. Fun fact: no meu disco Arrebatamento, que eu dou nota 8 porque em 2024 eu sabia menos de mixagem do que eu sei hoje, eu interpolei de propósito um monte de material que eu acho legal, inclusive um do I Love Supreme. E interpolação, pra quem não sabe, é o ato de reinterpretar uma melodia, uma harmonia, um groove que já foi, né, anteriormente performado, gravado e registrado. Tipo as raízes do jazz e do rap, tipo o hino nacional do Brasil, tipo literalmente todo movimento artístico que veio depois de outro movimento artístico. E aí vem o plot twist. Eu, pessoalmente, pra mim, esse lance de plágio versus interpolação tem que passar por um viés socioeconômico. Obviamente eu não sou especialista em direito autoral, mas, na minha humilde opinião, eu acho que quando é de baixo pra cima é interpolação, de lado pra lado é interpolação e de cima pra baixo é plágio. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que o hino nacional brasileiro é plágio de Dom Sancho, do Franz Liszt, ambas ali no começo do século XIX. Mas aí vamos pensar. No começo do século XIX, o Brasil tinha literalmente acabado de conquistar sua independência. O que a Áustria estava arrumando nessa época? O Império Austro-Húngaro. E aí agora a gente corta de volta para 2026 e eu comprimo essa correlação em uma pergunta: quantos reais custa um euro? Então, assim, é realmente justo falar que um dos hinos nacionais mais pica já escritos dentre os hinos nacionais foi plagiado de uma peça que, na melhor das hipóteses, parece trilha de Tom e Jerry? Sacou? Nem fudendo. Se na época tivesse fita cassete, era papo de falar que o Osório Duque Estrada escutou essa porra, foi lá, ampliou o pedacinho que presta e falou: cara, vou meter uma banger, e meteu uma absolute banger de um hino que, porra, é foda. E assim, atropelou a original. E também, além e fora disso, tem a parte do neurônio compartilhado. Isso acontece. Inclusive nas lives aqui, acontece pra caralho. Além disso, o sistema musical ocidental que a gente usa, ele tem limite. É um limite distante, mas ele tem limite. Enfim, o que eu quero dizer é, tipo assim, não cai em papo de gravadora, não. Não cai, entendeu? Não cai em perversão burguesa, não. Porque no todo do requisito socioeconômico e do ofício que é fazer arte, a porcentagem de artistas e casos passíveis de questionar um plágio é subatômica. Mas enfim, eu desembolei nisso tudo pra dizer que no final do meu disco, do Arrebatamento, a última música do disco também foi a última música que eu gravei. Então saiu tudo muito naturalmente. Tão naturalmente que eu não me dei conta que eu tava tocando o riff da primeira faixa do New Adventures in Hi-Fi, e foi isso aí. Então, quando eu falo que me influenciou pra caralho, é disso que eu tô falando. 30 anos atrás, esse disco me fez perceber o que é uma boa mix. E 30 anos depois, eu, sem querer, cuspi um riff desse disco pra poder finalizar o meu. E depois tive que abrir parêntese, chave, colchete pra poder falar de plágio, né, explicar porque que eu acho que esse papo é bait e pontuar que, tipo assim, porra, o papo não existe se a gente não falar de colonialismo, luta de classe e tudo mais. E o R.E.M. é pica pra caralho, tá? E o New Adventures in Hi-Fi é nota 10. E o Michael Stipe concordaria com tudo que eu falei, inclusive com a parte de falar de creme cracker e café de torra branda. Ainda bem que comi antes de vir pra cá. Ah, que isso, Bart? Cheira essa coalhada.
coalhada. E é isso, eu vou manter essa lista sucinta com 5 itens, sabe por quê? Porque eu tenho mais que fazer da minha vida. Mais uma lista de discos nota 10. Comenta aí, vê aí o que você acha nota 10, se você conhece alguns desses, se você conheceu e achou também, né? Interage aí com o trem, vai ser doido, tá? Deixa eu te falar, essa lista é isso, eu tenho mais o que fazer, tá? Então, beleza, até mais.